Existem histórias que definem gerações, obras que vão além do entretenimento e se tornam marcos de uma era. A cada cena, a cada trilha sonora, a cada personagem, sentimos que algo maior está acontecendo, algo que ficará gravado na memória de quem assiste. Foram anos repletos de batalhas intensas, mundos deslumbrantes, emoções cruas e narrativas que desafiaram o comum. Hoje, vamos relembrar aqueles que marcaram esta geração e que, sem dúvida, definiram o que significa viver a era de ouro dos animes modernos. 1. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Em um mundo onde o medo e a escuridão dominam a noite, surge uma história sobre dor, coragem e redenção. Tudo começa com a perda, uma tragédia que transforma o destino e desperta uma força que vai além do humano. O caminho que se segue é árduo, repleto de sangue, sacrifício e esperança. Cada batalha não é apenas contra monstros, mas contra o próprio desespero. A beleza dessa história está nos detalhes, na luz que corta a escuridão, nas respirações que se tornam espadas, na determinação de quem se recusa a desistir, mesmo quando o mundo inteiro parece ruir. É uma jornada que mistura o trágico e o sublime, onde cada lágrima e cada golpe contam uma história de amor e humanidade. Mais do que uma simples luta entre o bem e o mal, essa obra nos lembra que mesmo nas noites mais sombrias, a chama da vontade pode iluminar tudo. É um conto sobre crescer através da dor, encontrar força na fragilidade e descobrir que, às vezes, proteger o que se ama é o maior poder que existe. 2. Dr. Stone. Quando o mundo inteiro é tomado pelo silêncio e a humanidade vira pedra, resta apenas a inteligência para reacender a chama da civilização. O que era conhecido como moderno se perde, e a natureza retoma o controle de tudo. Mas em meio às ruínas do que um dia foi o auge da ciência, surge alguém que se recusa a aceitar o fim. Essa história não é sobre força bruta ou batalhas sangrentas, mas sobre o poder do conhecimento, da curiosidade e da razão. É uma jornada que mostra como a ciência pode ser tão épica quanto qualquer guerra, capaz de reconstruir um mundo inteiro com as próprias mãos. Cada descoberta é uma vitória contra o esquecimento. Cada invenção é um passo rumo à esperança. O ser humano aqui é retratado em sua forma mais pura, criativo, teimoso e movido por um desejo incontrolável de entender o universo. É um lembrete de que mesmo quando tudo se perde, a mente é a ferramenta mais poderosa que existe. 3. Jujutsu Kaisen. Em um mundo onde o invisível carrega o peso do medo humano, nasce uma história onde maldições ganham forma e a dor se transforma em poder. A linha entre o bem e o mal é tênue, e o verdadeiro inimigo muitas vezes se esconde dentro de cada um. Aqui, a força não vem apenas da habilidade, mas da capacidade de enfrentar o próprio desespero sem perder a humanidade. Cada luta é mais do que um confronto físico. É uma guerra interna entre o instinto de sobreviver e a necessidade de proteger. Entre gritos e silêncios, entre sangue e sacrifício, os personagens aprendem que o poder tem um preço e que carregar esse peso exige mais do que coragem. Essa é uma história sobre a beleza brutal da dor, sobre encontrar propósito mesmo no caos, e sobre como, em meio às trevas, o brilho de uma alma disposta a lutar pode se tornar mais forte que qualquer maldição. 4. Chainsaw Man. Em um mundo onde a miséria é a regra e a esperança parece um luxo inalcançável, surge uma história crua, sangrenta e visceral. Aqui, o horror não vem apenas dos monstros, mas da própria humanidade, de seus desejos, da ambição e da solidão que corrói por dentro. A sobrevivência se torna um jogo brutal, onde cada escolha custa algo, e a linha entre o certo e o errado desaparece rapidamente. Essa é uma jornada que expõe o lado mais sujo da vida, mas também o mais real. Entre sangue e cinzas, há um retrato profundo sobre o que significa ser humano, sobre querer viver, amar, sonhar, mesmo quando o mundo te esmaga sem piedade. É uma história que mistura loucura, ironia e dor, revelando que, às vezes, os monstros não são aqueles com dentes afiados, mas os que carregam um coração ferido e ainda assim continuam em frente. Violento, poético e imprevisível,
Esse universo mostra que nem sempre há redenção, mas que existe beleza até nas cicatrizes deixadas pela luta para continuar existindo. 5. Made in Abyss. Há um lugar onde a curiosidade humana ultrapassa o limite da razão, um abismo sem fim, cheio de maravilhas e horrores indescritíveis. É ali que nasce uma jornada que mistura inocência e desespero, beleza e sofrimento. Cada passo para baixo é também um mergulho no desconhecido, onde a descoberta tem um preço, e o preço quase sempre é alto demais. Essa história é um lembrete cruel de que o desejo de saber pode ser tão destrutivo quanto nobre. A pureza dos sonhos se mistura à brutalidade da realidade, e o encantamento dá lugar ao medo conforme a verdade se revela. Ainda assim, é impossível desviar o olhar. O fascínio pelo desconhecido é maior do que o terror que ele provoca. Entre lágrimas, perdas e momentos de rara beleza, essa obra mostra o melhor e o pior da humanidade. A coragem de seguir em frente, mesmo quando o caminho é feito de dor. É uma aventura que não busca apenas tesouros escondidos, mas o significado do próprio existir. 6. Cyberpunk, Edge Runners. Em um futuro onde tudo tem um preço, até a alma, a humanidade se perde entre luzes de neon e o som constante das máquinas. A cidade nunca dorme, mas também nunca sente. Nesse mundo dominado por corporações e ambição, a vida vale menos que um implante, e sonhar é um ato de rebeldia. É nesse cenário caótico que nasce uma história sobre o desejo de ser mais do que um número, de deixar uma marca em um sistema que consome e descarta pessoas como se fossem peças. A tecnologia que deveria libertar se torna uma prisão, e cada melhoria no corpo é um passo a menos rumo ao que ainda resta de humano. Entre violência, tragédias e breves momentos de ternura, essa história mostra o preço de querer se destacar em um mundo que já te condenou. Um retrato brutal e poético de uma geração que vive rápido demais, ama com intensidade e queima antes de ter a chance de envelhecer. É um grito contra um futuro onde o progresso custa a própria essência. 7. Vinland Saga. Em um mundo moldado pela guerra e pelo sangue, nasce uma história sobre o que realmente significa viver. Entre invasões e vinganças, entre o ódio e a perda, acompanhamos a jornada de alguém que tenta entender o valor da paz em meio ao caos. Aqui, a força física não é o maior poder, é a força de espírito, a capacidade de mudar mesmo quando tudo ao redor ensina a odiar. Essa é uma narrativa sobre humanidade em seu estado mais bruto, sobre como a violência pode destruir tudo, mas também abrir espaço para o renascimento. Cada batalha deixa cicatrizes não apenas no corpo, mas na alma. E é nesse sofrimento que surge a verdadeira transformação, a busca por propósito em um mundo que parece ter esquecido o que é compaixão. Mais do que uma história de guerreiros, é um retrato da evolução do ser humano. Uma reflexão sobre liberdade, perdão e o peso das escolhas. Porque às vezes, o maior ato de coragem não é empunhar uma espada, mas decidir não usá-la. 8. Hell's Paradise. Há lugares onde a vida e a morte caminham lado a lado, e onde cada respiração pode ser a última. Nesse mundo de contrastes, a beleza e o horror se misturam em um paraíso que mais parece um inferno. É ali que guerreiros, assassinos e condenados se veem forçados a enfrentar não apenas monstros, mas os próprios pecados. Essa história mergulha fundo na natureza humana, no instinto de sobrevivência, na culpa e na busca por redenção. Cada personagem carrega suas feridas, seus passados manchados e um desejo quase impossível de apagar o que fizeram. Mas em meio à podridão e ao desespero, ainda há espaço para algo puro. A vontade de viver, de mudar, de encontrar um motivo que vá além da dor. É uma jornada brutal e poética, onde o sangue se mistura às flores e a morte se torna uma forma de renascimento. Uma lembrança de que mesmo no inferno, a humanidade ainda pode florescer e que às vezes é preciso atravessar o abismo para descobrir o que realmente significa estar vivo. 9. Spy X Family. Em um mundo dividido por segredos e mentiras, onde cada rosto pode esconder uma identidade e cada palavra pode ser uma arma,
surge uma história sobre o improvável. Uma família formada não por laços de sangue, mas por necessidade, acaso e, com o tempo, afeto verdadeiro. No meio de missões, disfarces e perigos constantes, nasce algo que ninguém esperava: o desejo de viver uma vida comum. Entre sorrisos fingidos e momentos genuínos, o caos dá lugar à ternura, e o absurdo se transforma em lar. É uma história que mostra que, mesmo nas sombras da espionagem e da violência, o coração humano continua a buscar conexão, carinho e pertencimento. Cada personagem, com seus segredos e falhas, acaba encontrando no outro o que nem sabia que precisava. E é justamente isso que torna essa jornada tão única. A lembrança de que, às vezes, o amor nasce nas circunstâncias mais improváveis e que fingir pode se tornar o caminho para finalmente viver de verdade. 10. Oshi no Ko. Em um mundo onde o brilho das luzes esconde sombras profundas, nasce uma história sobre fama, falsidade e a busca por verdade em meio a ilusões. Por trás dos sorrisos perfeitos e dos aplausos, há dor, ambição e segredos que moldam vidas inteiras. Aqui, o sucesso é um jogo cruel, e quem entra nele precisa estar pronto para pagar um preço alto demais. Essa é uma narrativa que mostra o quanto o amor e a obsessão podem se confundir, e como a busca por reconhecimento pode consumir o que há de mais puro. Cada olhar carrega uma intenção, cada gesto esconde uma ferida, e a linha entre sonho e pesadelo se apaga rapidamente. É uma reflexão amarga e fascinante sobre o que significa viver sob os holofotes, onde a verdade é manipulada, os sentimentos são mercadoria e a vingança pode parecer a única forma de justiça. Mas mesmo entre as mentiras e a dor, ainda resta um brilho, o desejo humano de ser visto, compreendido e amado de verdade. Essas foram algumas das obras que marcaram a década e mostraram o poder que o anime tem de emocionar, inspirar e deixar marcas profundas em quem assiste. Cada uma delas trouxe algo único, seja na história, na arte ou na forma de nos fazer sentir. Se você chegou até aqui, é porque também sente essa paixão. Então aproveita agora, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que amam esse universo tanto quanto você. E me conta nos comentários, qual dessas obras mais te marcou? Sua interação faz toda a diferença. E é ela que mantém essa comunidade viva. Então não esquece, curte, comenta e se inscreve. Ainda tem muita coisa incrível vindo por aí.